noite, grande abraço para você ligado no SBT Esportes Interior. A partir de agora, muita informação para você, opinião do Campeonato Brasileiro. Tem rodada no final de semana da Série A, da Série B, tem Copa Paulista, tudo para você a partir de agora aqui no SBT Esportes. Comigo, o Eber Lima, aí na tela aí, o Eber Lima 10, siga-me os bons e Renan Teixeira. Boa noite, Renan. Boa noite, Weber, beleza? Renan Teixeira, ó, Renan Oficial 5, Renan Oficial 5, e você pode participar conosco pelo WhatsApp 11939-10453, 11939-10453, mandar sua mensagem, como quem mandou? Adriano Rodrigues, de Pirapozinho. Esse, Pirapozinho. E a gente, esse programa tá fazendo a gente conhecer um monte de cidade que a gente nunca tinha ouvido falar. Muito legal e muito obrigado pela audiência de todos vocês. Com certeza, o pessoal que participa conosco, a gente sempre troca ideias, enfim, é muito legal esse bate-papo pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem. Bom, mas a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, primeiro encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, que teve a vitória do Corinthians por 3-0 para cima do Remo. Sei não, o Remo botava mais fé no time do Léo Condé. Acho que o Remo vai ter problemas aí para fugir da segunda divisão no próximo ano. Aí o Yuri Alberto fez 2, Caio César fez o outro. Ele tá vendo aí o primeiro gol do Yuri Alberto, depois tem essa jogada do Caio César, posição legal de Breno Bidon, e depois o terceiro gol de Yuri Alberto. Renan, vitória tranquila, né? O Corinthians pulou lá pro 7º lugar. Não, tranquila, e de um primeiro tempo muito bom do Corinthians, não é? O segundo tempo o jogo não foi muito bom, natural também. O Corinthians já tinha feito 3-0 no primeiro tempo, jogando muito bem, se impondo, né? Um ritmo de jogo muito forte ali, conseguiu fazer 3-0. O Yuri Alberto desencantando, fazia desde março, se eu não me engano, que ele não fazia gol, fez logo 2 aí, né? É importante para ele também, para a confiança dele. O Corinthians volta muito bem dessa parada para a Copa. O Corinthians volta muito bem. Ó, mas eu quero falar um negócio, sei que não vão gostar mesmo, também não tem problema. É o seguinte, ganhou também do Remo, ganhou de ninguém. Ganhou de ninguém, fez 2 gols também contra ninguém. Ganhou do Remo, que tinha que ganhar mesmo, né? Vergonha não ganhar do Remo, como o São Paulo, né? Que perdeu do Remo de 1-0. Fora de casa. Fora de casa. A obrigação é bater o time do Remo, gente. O Remo é um time muito humilde para você se complicar dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir o técnico Fernando Diniz, porque ontem jogaram André e Breno Bidon. E existe muita especulação nos nomes desses jogadores para que eles saiam do Corinthians, né? Nessa janela de transferência, alguns clubes da Europa de olho. Do André um pouquinho, já faz um tempo maior, né? Já falaram do Milan, já falaram do futebol italiano na contratação do André. E o Breno Bidon sempre surge alguma especulação de algum clube do exterior. Vamos ouvir o que Fernando Diniz disse sobre esse caso de perder jogadores nessa janela de transferência. Eu acho que a gente está muito alinhado. Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. Talvez um jogador que tem que ser um jogador que entre um recurso grande para poder valer a pena. Então eu sempre soube disso. Se a gente pudesse segurar todos, para mim seria ótimo. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. E que se tiver que saia apenas um. E se a gente conseguir contratar alguém pontualmente, a diretoria também está se esforçando para fazê-lo. Não adianta, né? Contratar não vai conseguir com um monte de transfer ban que tem aí. Caiu um hoje, né? Caiu um, né? Mas tem mais 3 ainda. Tem mais 3 mais pesados. Não consegue contratar. Mas existe essa história aí do André e do Breno Bidon. São jovens talentos do Corinthians. A informação que chega do Corinthians é que eles vão vender um dos dois. Não os dois de uma vez só, não. Só um dos dois. E olheiros do Crystal Palace da Inglaterra estavam no jogo ontem.
né? Então é um clube importante da Inglaterra, né? Inglaterra a gente sabe muito bem, eles têm muito dinheiro, então abre aí mais uma possibilidade para esses jovens talentos do Corinthians. E no meio de campo, a não ser o Yuri Alberto, que não teria uma peça de reposição, ali no meio de campo o Corinthians consegue se ajeitar. Sim. Se perder um deles, ou o André ou o Breno, acho que consegue se ajeitar com o que tem. Tem o Alan, tem o Ranieri, tem o Matheus Pereira, um canhoto, bom jogador. Verdade. Agora, sair os dois de uma vez, aí o elenco fica mais limitado. Vamos falar do São Paulo, tricolor, que joga neste domingo contra o Flamengo às 18h30. Lembrando você sempre, né? A gente vai ter aí as imagens do São Paulo, mas lembrando sempre para você que a Nova Brasil no 90,1 em Araçatuba transmite no domingão a partir das 3h, Bahia e Corinthians, na sequência Flamengo e São Paulo, e depois, para fechar o domingão, Palmeiras e Atlético Paranaense. E o São Paulo perdeu um jogador que entrou como titular na partida contra o Atlético Paranaense, né? Na derrota para o Furacão. O Rafael Tolói teve confirmado uma lesão na parte posterior da coxa direita, está fora da partida contra o Mengão pela 20ª rodada, deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Furacão, e exames apontaram estiramento muscular para o confronto diante do Rubro Negro. O técnico Dorival Júnior pode ter o retorno de Sabino recuperado de lesão, enquanto Osório também aparece com opção para formar a defesa tricolor. Falando de defesa do São Paulo, tivemos a apresentação hoje do Aurélio Buta, angolano, que chegou no tricolor. E aí, levantaram a lebre aí, que ele teria sido reprovado em exames no Panathinaikos. E aí chegou o tricolor. Vamos ver o que disse o Aurélio Buta. Sim, houve o interesse do Panathinaikos, eu até cheguei até lá, fiz os exames todos e nunca houve problema nenhum. Eu tive uma lesão que já faz, não sei, 4 anos que eu tive a lesão no joelho, e eu tinha feito uma temporada regular sem problemas nenhum. Cheguei lá bem, fisicamente tudo estava bem, e creio que foi desentendimento entre clubes, coisas que eu não posso controlar, mas para deixar bem claro que eu estava bem fisicamente, e são notícias falsas. Então, cara, se surgiu a notícia, onde há fumaça, há fogo. Mas foram buscar, vamos falar de novo aqui, né? Repetido às vezes, mas só pra gente lembrar, é um jogador que nunca atuou em um grande clube. É o que eu trouxe aí, o Copenhagen, aí traz Frankfurt, na última temporada, 10 jogos, juntando toda a minutagem do ano, Renan. Com 29 anos, o que a gente sempre fala, né, Weber? Se lá naquele CT espetacular de Cotia você não conseguir formar um atleta, né, para minimamente fazer parte do elenco, que é o que vai acontecer com o Aurélio Buta, né? Ele vai ser ali parte do elenco, não é o cara que chega, veste a camisa e vai para dentro do campo. Pelo menos eu imagino isso. Tomara que seja diferente. Mas se Cotia não conseguir formar um jogador desse, a base do São Paulo, para que tem o CT de Cotia, né? Se no momento de necessidade e no momento de escassez financeira que o São Paulo vive, ter que ir na Europa buscar jogador. Para mim não faz sentido. Óbvio, a gente torce para dar certo, que o jogador chegue, se adapte o mais rápido possível e consiga trazer o resultado esperado. Mas são contratações, Weber, praticamente todos que aconteceram nessa janela, que na minha visão não fazem muito sentido, né? Do ponto de vista financeiro, tempo de contrato, idade dos jogadores, né? Eu tentaria mais com os meninos da base. Vamos falar do Santos, o Peixe, que segue a sua preparação para a partida de amanhã contra a Chapecoense. Também transmissão da Nova Brasil FM a partir das 5h30, início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E pelo menos o Cuca confirmou Neymar para o jogo de amanhã contra a Chape. Além do camisa 10, o Peixe também poderá contar com os retornos de Igor Vinícius, João Schmidt, William Arão e Gabigol, aumentando as opções para buscar a recuperação na competição. Neymar usou as redes sociais para ironizar as críticas pela presença durante 2 dias em um torneio de pôquer na cidade de São Paulo. Vamos ouvir. Eu estava aqui me preparando para o segundo treino, lembrei, né, que na minha folga a gente ficou falando sobre ter jogado pôquer e tudo mais, não sei o que e tal. Eu trabalhei de manhã, não fui pro jogo, porque eu voltei agora aos treinos. E no
dia seguinte tava de folga. Ficou falando, né? Enfim, agora eu tô aqui me preparando pro treino. Aí eu quero perguntar pra vocês, né? Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Ai, cuidado da sua vida. Aí, Renan, isso daí eu não vou comentar, não. Eu vou deixar pra você. Mais uma atitude, na minha opinião, né, de falta de respeito do Neymar, que é o que ele tem feito com o Santos, não é comigo, não é com você. Ele é um dos caras mais seguidos no Instagram, então ele quer o quê? Ele acha normal ele jogar pôquer no momento que os companheiros dele estão dentro do campo? Se ele acha normal isso, eu vou fazer o quê? Porque as pessoas seguem ele, não me seguem. Não querem saber o que eu faço da minha vida, mas querem saber o que ele faz da vida dele e ele não quer ser criticado. A partir do momento que ele resolve jogar pôquer, tá descansando porque ele tem treino no outro dia, ele resolve jogar pôquer ou acompanhar os companheiros, ele poderia ter ido pro jogo então, já que ele não ficou na casa dele descansando, como o treinador dele imaginou que ele tivesse, né? Eu acho que, Weber, o Neymar não se ajuda. O Neymar de fato não se ajuda. A gente tem que falar pouco dele dentro do campo, porque praticamente ele não tá dentro do campo, porque praticamente a gente não vê ele dentro do campo. Vamos ver se ele vai estar amanhã, né? Mas por favor, Cuca, que não tire o Gabriel Bom Tempo, né? Para colocar o Gabriel Barbosa, para colocar o Neymar, que o menino tem rendido muito, tem entregado muito e é um dos melhores jogadores do Santos nesse momento. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro. O Galo precisa vencer. O Palmeiras está na liderança, quer manter a distância do Flamengo. Pode ter ali o retorno do Giai, que já treinou com o time, apesar da torção no tornozelo. O Vitor Roque e Felipe Anderson treinaram normalmente com o elenco e também podem ficar à disposição do Abel Ferreira, mas fora de campo o Verdão tentou repatriar o volante Danilo, atualmente no Botafogo, mas teve uma proposta de cerca de 160 milhões de reais recusada pelo clube carioca, que não pretende negociar o jogador com o rival brasileiro neste momento, até porque o Danilo entrou em campo, né? Ontem contra o Vitória, um jogo da quarta rodada, 0-0. O Danilo se manifestou nas redes sociais após o Botafogo negar transferi-lo para o Palmeiras. Vamos ver o post dele aqui no telão. Vamos lá ver o post do Danilo. O Danilo aí, ó, ele coloca: feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Renan, Weber, tem que tirar o telefone da mão desses meninos, dele, do Neymar. Não é possível o cara me fazer uma postagem dessa, bicho. O que ele quis dizer? Pelo menos eu entendi. O que ele quis dizer? Ó, gente, ele deu um recado para a torcida do Botafogo. Eu queria ter ido pro Palmeiras. O Botafogo não quis vender. Para a Rússia eu não quero ir, né? Mas para qualquer outro lugar eu quero ir, menos para a Rússia. Inclusive eu queria estar no Palmeiras. Cara, que mensagem desnecessária, que postagem desnecessária. E aí? E hoje em dia os jogadores têm o que cuida do Instagram, o que cuida disso, o tal do media train. Cara, tira o celular da mão desse povo, logo depois do jogo, vai tomar um banho, relaxa, vai para casa, janta, depois você conversa com a sua assessoria. É inacreditável esse tipo de postagem. É desrespeito com a torcida, na minha opinião. E aí o Botafogo aproveitou para tirar uma onda do Palmeiras. Vamos ver o vídeo que vamos lá, coloca aqui no telão pra gente ver então o vídeo do Botafogo. Aí, criativo, hein? Danilo entrou em campo. E aí, eu não sei se meu áudio ficou aí durante o som, poderia ter colocado só o Ilustra. O Danilo tem a imagem ali do Mr. Bean, né? Esperando, né? Com a roupa Danilo, do Palmeiras, o Danilo acabou de entrar em campo, entrou essa postagem, né? Tirando onda do Palmeiras. Merecido. Palmeiras pode tirar o som, gente. O Palmeiras ia fazer uma coisa que eu não entendo. Você me vende um negócio a 20 e depois vai comprar por 30, Renan. Não tem sentido, cara. Eu concordo com você. Ele já era... Quer dizer, você teve o tempo, desvalorizou o produto que você tinha em mãos, né?
e aí você quer comprar por 30. Ou valorizou, porque ele era da base e você vendeu ele. Sim. E depois ele foi pra Inglaterra. Não deu certo. Não deu certo, teve uma fratura, teve uma lesão grave. Ele volta pro Botafogo, aí você quer pagar muito mais caro do que você vendeu. E assim, o time do Palmeiras tem bastante jogador, não é que o Danilo é um grande jogador. Pô, deixaria o elenco do Palmeiras ainda mais recheado, com mais opções ainda pro Abel. Só que, Weber, eu não vejo muito sentido também nessa contratação, por isso. Não pelas questões técnicas que ele poderia apresentar ao elenco, mas por isso. Eu vendo por 10 e pago o dobro depois, não tem muito sentido, né? Vamos curtir o gol do Corinthians, o gol do Timão, na voz do nosso Cleiton Gamarra, na Nova Brasil. Você curte no fechamento desse primeiro bloco, depois na volta a gente fala do Mirassol, do Novo Horizontino, do América na Bezinha. Tudo isso depois do break, fique aí. O Pikachu não pegou bem na bola, o Corinthians vem na resposta. Lançamento é bom para Yuri Alberto, entrada na área, preparou, bateu! Saída de pé em pé, Breno Bidon pro André, ele escapou da marcação e rolou no facão pro Yuri, invadiu a grande área pelo lado esquerdo, o pé canhoto, mete o pé na bola pro fundo do gol, Yuri Alberto. Voltamos com o SBT Esportes Interior para falar das coisas da nossa região. E começando com o Mirassol, que joga amanhã às 8h30 da noite em São Januário contra o Vasco da Gama. O Mirassol que se prepara para essa partida, né? 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno. E o clube apresentou mais um reforço para a sequência da temporada. O meia Gustavo Casonati, de 30 anos, que estava no Sport Cristal, no Peru. Revelado pelo Santos, o jogador chega com uma 7ª contratação do Mirassol nesta janela de transferências e já está à disposição da comissão técnica. Vamos ouvir o recado que ele mandou para a torcida do Leão. Fala, torcida do Leão, aqui é o Gustavo Casonati. Quer dizer, estou muito feliz de vestir essa camisa e agora juntos vamos conquistar os nossos objetivos. E o meia Denilson, né, que está se preparando logicamente para esse confronto contra o Vasco, partida importantíssima para o Mirassol, pode tirar o time do interior paulista da zona de rebaixamento. O Denilson falou sobre essa partida fora de casa em domínios carioca. A gente vem trabalhando forte, sabe que é uma grande equipe, a gente sabe onde que eles têm brecha e acho que é a gente que tem que preocupar eles no momento, o nosso momento é bom. Vamos fazer o que a gente está trabalhando durante a semana e fazer um grande jogo lá. Mirassol tem possibilidade de vencer o Vasco. O Vasco tem dificuldades de criar um bom time, de montar um bom time. O Vasco tem técnico novo e não começou bem, Renan. E tem um fator. Eles jogaram nesse meio de semana, né? Eles jogaram pela Sul-Americana. Ficaram de empate em 2-2 com o Independente Medellín lá no Atanásio Girardot. Perfeito. Então, é uma possibilidade aí, Weber. Eu acho que do Mirassol conseguir, mesmo jogando em São Januário, o Vasco não tá bem. O Vasco não tá se encontrando ainda. O treinador chegou, é o novo treinador, só que chegou já no final dele, não pegou a intertemporada inteira. Então, oportunidade pro Rafael Guanais e os seus comandados, óbvio, aproveitar essa oportunidade e de passar o Vasco. Tem a possibilidade de passar o Vasco e sair da zona de rebaixamento. E eu tenho confiança no Mirassol e principalmente no trabalho do Rafael Guanais. Vamos falar do Novo Horizontino. O Novo Horizontino que, depois de 3 derrotas seguidas, tenta buscar o caminho das vitórias dessa 20ª
30ª rodada da Série B, depois de 3 derrotas, como eu disse. O Tigre busca a recuperação para voltar à briga pelas primeiras posições da tabela e muito importante para sonhar ainda com a elite do futebol do Brasil. E fora de campo, o clube viveu um momento especial. Ontem, uma homenagem ao zagueiro Patrick, que completou 100 partidas com a camisa do time e renovou o compromisso de ajudar o Novo Horizontino a conquistar o inédito acesso à Série A do Brasileiro. Vamos ouvir o que disse o zagueiro Patrick na homenagem. Vamos ouvir. Uma marca muito importante. Eu cheguei aqui no Novo Horizontino em 2024, a gente não sabia o que podia acontecer e graças a Deus, Deus honrou, muito trabalho e comprometimento também, a gente pôde alcançar essa marca. Minha família está aqui, desde que chegou aqui era São Pietro, agora já temos a Heloísa, nós somos muito felizes de estar aqui no Novo Horizontino. Legal, um momento legal, né? 100 jogos por um time do interior não é fácil, né? Porque a gente sabe que esses jogadores que jogam, que atuam em equipes menores, eles costumam sair muito rapidamente dos clubes, né? Rodar demais, né, Renan? Normalmente fazem contratos curtos para isso mesmo, só de estadual para tentar um outro time de Série A, mas e hoje em dia, na dinâmica do futebol, você chegar à marca de 100 jogos por um clube é uma marca importante para o Patrick. Legal, mas o Novo Horizontino tem que voltar a vencer, Weber. 3 derrotas consecutivas, já colocou eles ali em 6º, 7º colocado. Tem que voltar a vencer para subir na tabela. E no domingo, o América de Rio Preto faz o primeiro jogo da semifinal da Bezinha contra o Itaquá, diante da sua torcida no Teixeirão. E a nossa repórter, a Joyce Cremonese, vai trazer alguns personagens dessa partida. Uma partida difícil, hein, Joyce? Olá, Weber e Renan, com certeza um jogo muito importante, decisivo, né, para o América, e a expectativa não só da torcida, mas também entre os jogadores é com certeza de trazer aí essa vitória e consequentemente o acesso à A4 para o América. Eu vou conversar agora com o Gabriel Vitor, que é atacante. Gabriel, conta um pouquinho pra gente como que tá a expectativa aí entre os jogadores. A expectativa é muito boa, eu acho que está sendo uma semana boa de trabalho. A gente sabe que é um jogo muito importante, não só para o clube, mas também para a nossa carreira. Então, assim, a gente vai seguir trabalhando para, se Deus quiser, a gente fazer um bom primeiro 90 minutos e conseguir o acesso para o América. Depois do último jogo contra o José Bonifácio, com certeza, né? Fica ali uma expectativa também e até dá uma elevada na moral, uma certa confiança aí para esse próximo jogo? Sim, o grupo está confiante. A gente conseguiu a classificação lá em José Bonifácio. Então vamos conseguir com essa confiança para, se Deus quiser, a gente conseguir 2 bons resultados e subir o Mecão. Muito bem, eu vou conversar agora também com o Lucas, que é meia. Ô, Lucas, e em relação ao trabalho, né? O técnico Quinho, o que ele tem priorizado nessa semana e falado para vocês, né? Para esse jogo tão importante no domingo? A gente vem trabalhando um pouco de tudo, né? O mental, parte física, bola parada, ataque, defesa, tudo. Esse jogo a gente não pode errar, né? E se Deus permitir, a gente vai fazer um grande trabalho no domingo. Vocês tiveram muita força para conseguir reverter aí o placar no último jogo, né? Isso é fruto do quê? É a união do time? Com certeza. Um grupo unido é difícil perder um jogo assim, né? E se Deus quiser, próximo domingo a gente vai ganhar de novo. Torcida toda convidada. Com certeza. Tá certo, boa sorte aí para vocês. E a torcida do América também ganhou um presente para essa partida, então, no próximo domingo, aqui no estádio Teixeirão, a partir das 10 da manhã. O ingresso é apenas 1 quilo de alimento. Então, o torcedor traz aí esse 1 quilo de alimento. No domingo, ele já pode trocar esse ingresso a partir das 8 da manhã e ter acesso aí a essa partida contra o Itaquaquecetuba. Jogo de ida do América, e a gente fica, claro, na torcida aí para que o time consiga, então, o time que completou agora em 2026 80 anos, e quem sabe um presente aí para toda a torcida com esse acesso. Valeu, Joyce. Rapaz, o América, eu tava falando aqui com o Renan jogou contra o América na elite do futebol de São Paulo, hein? Verdade, Campeonato Paulista de 2005, jogamos contra o América lá em Rio Preto. Que coisa, hein, rapaz? O que fazem com esses clubes, né? Arrebentam os clubes, agora a luta, né, pra voltar desde lá de baixo. Mas a gente torce pro América retornar. Renan,
Jogo horário bom, hein, Renan? Jogar 10 horas da manhã. 10 horas da manhã e 6 lá horas... no Teixeirão aí. Não vai... E 6 horas da manhã comendo macarrão, purê de batata. Se preparem aí, jogadores do América, hein? Valeu. Bom final de semana, Renan. Bom fim de semana, Weber. Segunda, voltamos com os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, tudo o que aconteceu na Bezinha, Copa Paulista, tudo pra você aqui no SBT Esportes Interior. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.